como fazer o seu próprio país sem nenhum tipo de burocracia. Mas afinal, será que uma única pessoa pode criar um país totalmente do zero? Eu particularmente só achava que isso era possível no jogo Civilization, mas pelo jeito eu estava um pouco enganado. Aliás, muito enganado, pois eu vou contar uma história de um italiano doidão que trabalhava como engenheiro, no qual deu uma louca nele de fazer algo muito inusitado. Pois acredite se quiser, esse italiano do nada resolveu criar um país do zero. Então, se você quer de fato criar um país do zero, uma metrópole desse gabarito, fica nesse vídeo e tenha como italiano como sua inspiração principal. E quem sabe você não possa montar o seu próprio país. Tudo é possível. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Estou prestes a te mostrar uma história real de um engenheiro italiano que decidiu criar um país totalmente independente. Para você ter uma noção do que eu estou falando, isso virou até filme. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que essa história é baseada em fatos reais. Isso de fato aconteceu. Vai ser tão legal essa história que eu acredito que eu mereço o seu like. Pode achar uma lembrança feliz aqui. Portanto, me ajuda a bater uma meta de 30 likes e também se inscreve no canal aí. É bom sempre lembrar, uma vez que você se inscreve no canal, você estará me ajudando a fazer mais vídeos como esse. A sua inscrição só incentiva o produtor de conteúdo a produzir muito mais. E você que está assistindo esse rostinho lindo aqui, que sou eu, você é uma pessoa que sonha em trabalhar com o YouTube? Fazer vídeo assim como eu estou fazendo agora nesse exato momento? Pois acredite no que eu estou falando, dá para você viver de YouTube sim. E nesse vídeo aqui eu mostro com muito mais detalhe como eu ganho dinheiro de fato no YouTube. E você tem esse sonho e essa vontade de experimentar qual é a sensação de fazer vídeo para o YouTube? Link na descrição. Só clica no link, meu parceiro, vai na fé que vai dar certo. Então agora que você já deixou seu like e também se inscreveu no meu canal, solta a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Um engenheiro italiano, meio que entediado com a sua vidinha moderninha, ele estava entediado, meio que de bobeira ali, e falou assim: eu vou criar algo inusitado. Os amigos que estavam em volta dele, mas o que você vai criar? Ele resolveu criar uma ilha artificial. Ele tinha uma meta de criar um país totalmente independente próximo à costa italiana. Mais uma vez, eu quero reforçar, essa história de fato aconteceu, é baseado em história real. Tem até lá na Netflix, mas é uma história que foi baseada em fatos reais. Então, meu amigo, cuidado com o spoiler, pois a Netflix foi bem fiel à história, hein? Isso mesmo, a Netflix foi bem fiel à história original, então cuidado com o spoiler aí, depois não vai chorar. Já tô falando de antemão pra não ter nenhum tipo de caô pro meu lado, valeu? Não aguento mais isso, eu vou embora. Essa história que parece ser meio que fantasiosa, certamente é difícil acreditar logo de cara, mesmo eu te falando que é uma história baseada em fatos reais. É compreensível não acreditar de cara, mas o produtor que fez esse filme aí prometeu ser bem fiel à história. Ele deixou bem claro que mais de 80% do filme é baseado em fatos reais ali. Apenas 20% mais ou menos, ele fantasiou um pouquinho, porque o filme é filme, tem que fantasiar um pouquinho. Será que tem alguém que discorde disso? Você tem razão. A própria produção do filme custou acreditar que isso era baseado em fatos reais. E os caras que estavam produzindo o filme custou acreditar? Imagine você que está me assistindo aí. O italiano tinha tudo planejado. Ele não era um lunático. Quer dizer, para muitos ele poderia ser considerado um lunático, mas ele nem ligava. Ele só era um cara que olhava o mundo de uma outra forma. Pois acredite se quiser, em junho de 1968 foi inaugurado seu país. Ele tinha um objetivo na cabeça, juntou suas economias e montou seu próprio país. E você aí no sofá me assistindo e não tá querendo montar o seu próprio país, o mundo tá muito louco. Corre, vai montar o seu próprio país. Leve para esse país cabras, jabutis e capivaras. Tá bom. Um fato interessante é que assim que ele montou o seu país, ele se autoproclamou presidente daquela bagaça toda. Era mais que justo, já que ele montou esse país, ele podia ser o presidente, o CEO, o que ele quisesse ser da bagaça toda. Pois ele foi o idealizador e o projetista e também o executor dessa obra toda. Muito mais que justo. Mas fica uma pergunta aqui, eu vou lançar para você essa pergunta. Tente me responder. O que leva um cara do nada a resolver criar um país do zero? Você já pensou em criar um próprio país do zero? Tudo errado essas perguntas. Será que ele pensou nisso porque ele teve uma decepção amorosa? Ou porque ele tinha medo de capivaras ou também de anões?
Deixa nos comentários, eu preciso saber o porquê. Aí, meu parceiro, nem vamos julgar esse italiano aí porque cada louco com as suas manias. O nome desse italiano era Giorgio Rosa. Ele era um engenheiro muito criativo que na década de 60 ele começa a colocar o seu maior projeto de vida, um plano ambicioso, que era a construção de uma plataforma marítima. Para ele fugir do jogo sujo do sistema, fugir daquelas questões burocráticas que nós adultos atravessamos, ele resolveu ir para próximo à costa italiana com um único objetivo: construir um país do zero. Para ele, fugir do mundo capitalista era algo necessário. Vale lembrar que eu não estou falando mal do sistema capitalista, eu mesmo aprovo, estou contando só uma história. Como ele queria fugir desse sistema e desse mundinho chato que era a Itália, o fato é bem simples, ele queria viver livre das regras. E para isso, a única coisa que ele tinha que fazer, o que restava para ele fazer, era montar uma plataforma em águas internacionais. E como ele tinha uma vontade tremenda de criar uma nação independente, meus amigos e minhas amigas, foi isso que ele fez. Ele criou uma plataforma com os seguintes materiais: tijolos e concretos, seguidos também de alguns pilares de aços. O engenheiro severamente queria passar uma ideia de liberdade daquele país no qual ele estava criando. Ele até chamou a atenção do governo, e o governo meio que olhou esse cara meio com um olhar de desprezo. Tipo assim, lá vai o italiano doidão achando que pode criar um país. Esse engenheiro aí é meio piroca das ideias, nem vamos dar muita moral pra ele. Pois essa ideia de jirico não vai dar em nada. Jamais ele vai criar um país do nada. Mas se liga só. O governo italiano pensar desse jeito, desprezando esse engenheiro, foi um dos piores erros que aconteceu. Pois o governo italiano não sabia que ignorar esse engenheiro malucão se tornaria um erro gigantesco. E é agora que entra os jovens. Pois se tem um ser que tem um espírito de liberdade dentro de si, pronto para ser libertado igual a raposa do Naruto, são os jovens. Os jovens definitivamente são problemas para a sociedade. Eles precisam ser contidos sempre. Por que o jovem é assim? Principalmente os jovens do TikTok. Ok, eu dei uma pincelada em relação ao comportamento dos jovens. Mas calma aí que as peças vão se encaixar, pois esses jovens italianos, ao saberem que tinha um país que estava sendo construído do zero, eles montaram um grupo e partiram para essa ilha. Só que agora que vem uma história inusitada. Essa ilha tinha um presidente. O presidente era o criador dessa ilha. E o que os jovens começaram a fazer? Começaram a pedir cidadania. Eles eram italianos. E quando eles pisavam nessa ilha, os jovens, cara, olha só a ideia dos jovens. Simplesmente os jovens estavam virando novos cidadãos daquela ilha. E isso foi virando uma bola de neve de grandes proporções. Ao ponto, é claro, de chamar a atenção do governo. Lembra do governo que desprezou o italiano, chamando ele meio de piroca das ideias? Parece que o jogo virou, meu irmão. Pois o governo italiano, de fato, ficou muito preocupado em relação a isso. Pois os jovens, com aquele espírito de liberdade, estavam começando a pedir cidadanias. E a história que um país estava sendo construído do zero, curiosamente, foi chegando no ouvido de todos os jovens. E como naquela cidade tinha um presidente, o presidente estava dando cidadania para geral. Geral estava virando cidadão daquela região. As ideias dos caras, mano. E eles conseguiram essa cidadania sem burocracia nenhuma. E o processo de cidadania era muito simples. Eles iam lá, ó, você quer ser cidadão dessa ilha? Eu quero sim. E pronto, acabou. Virava cidadão. Mas esse engenheiro tinha um espírito empreendedor dentro dele. Pois esse italiano tinha uma ambição de captar petróleo ali. O petróleo é um ouro negro e dá dinheiro. Aí ele pensou, pô, eu vou criar uma ilha ali pra mim, vou extrair o petróleo e vou ficar muito rico. Mas em relação a você teria coragem, se você morasse nessa época, de pedir uma cidadania desse lugar? Teria coragem de abandonar o Brasil? Porque qualquer oportunidade que você tem de fugir do Brasil, só vai. Você teria coragem de morar numa das menores nações do mundo? Vale lembrar que você moraria numa plataforma cuja profundidade era de mais ou menos 40 metros. Eu sinceramente não sei o que as pessoas faziam para o tempo passar naquele país. É claro que rolavam umas festinhas lá, né? Mas é impossível fazer 24 horas de festinhas. Eu acredito que a galera ficava meio que enjoada ali por conta do balanço do mar. Mas o fato é que a construção desse país incomodou todo o governo italiano. O engenheiro era a piroquinha das ideias, mas chegou ao ponto de incomodar o governo italiano. Essa plataforma marítima, que foi batizada carinhosamente como Ilhas Rosas, ela foi destruída por inteiro pelo governo italiano. E para piorar, o mais triste dessa história ainda, era que ao longo do tempo o engenheiro vinha guardando dinheiro, com o único objetivo de criar o seu país do zero. Então saiu dinheiro do bolso dele ali, ó. Ele ia juntando um pouquinho e pouquinho e pouquinho até criar essa mega ilha. Não é mega, mas para ele era um grande projeto. Mesmo sendo um macro país, para ele era um imenso país, pois ele criou do zero. Mas o que vale dizer é que ele acabou perdendo a sua ilha. E fica uma dica para você, jovem. Portanto, meu jovem, se você sonha em criar o seu próprio país, não venha achar que vai ser uma tarefa muito fácil. Não vai ser, não.
Você tá errado. Criar um país totalmente do zero tem lá os seus empecilhos. Agora é aquela hora que vai sair uma lagriminha dos seus olhos, pois agora eu vou fazer você se sensibilizar com a história desse engenheiro italiano, uma vez que ele levou meses para concluir esse projeto todo, mas para falar a verdade mesmo foram quase 10 anos para criar totalmente essa ilha, pois acredite, ele levou 10 anos para criar essa ilha marítima. Essa plataforma marítima levou 10 anos para ser criada, uma ilha no qual os jovens estavam virando cidadãos daquele lugar, ao ponto de incomodar o governo italiano. O cara é um mito. Traga o prêmio Nobel para esse cara. Moonlight, you guys won Best Picture. Mas o legal dessa história é que ele pôde ser o dono, proprietário e presidente desse lugar, mesmo que por um curto período de tempo, pois como todos sabemos, o lugar deixou de existir e os jovens daquela época acabaram ficando órfãos daquele lugar também. Eles viraram cidadão de um lugar que deixou de existir, viraram exilados. Aí eles tiveram que pedir asilo novamente para o seu país de origem, que era a Itália. Mas o governo italiano não fez resistência nenhuma, os caras eram italianos mesmo e não teve burocracia nenhuma. E você que é jovem não vai pedindo cidadania assim em qualquer lugar não, hein? Pois o governo brasileiro pode virar as costas para você. Tá maluco, rapaz? Que porra é essa? Ele não conseguiu ser independente e viu todo o seu projeto, toda a sua criação cair por terra. Aliás, cair por mar. Um projeto de uma ilha de 5 andares que não pôde ser concluída por conta da intervenção do governo italiano. A Ilha das Rosas estava focada no turismo, no qual o lema daquele lugar era liberdade. Os jovens só queriam liberdade. E o engenheiro flertava bonito com o capitalismo, como todos nós sabemos. Afinal, ele queria extrair o ouro negro daquele lugar, que não tem nada de errado com isso, lucrar é o puro capitalismo. O engenheiro também tinha outras formas para captar dinheiro. Ele tinha um barzinho, um restaurante e também uma lojinha. Uma lojinha de lembrancinhas no qual o engenheiro fez daquele lugar. O engenheiro tinha fonte de arrecadações de dinheiro, então ele flertava bonito com o capitalismo. E o governo italiano não recebia nada por isso, afinal o país estava em água internacional, totalmente fora da jurisdição italiana. Com isso, tão pouco pagava imposto. O governo italiano fez certo em destruir o país desse engenheiro? E o que você acha desse sonho do engenheiro que acabou virando realidade? Um sonho que não durou muito, mas virou realidade. Você é team governo italiano ou você é team engenheiro doidão? Deixa nos comentários. Mas o fato triste é que a ilha foi destruída. Porém, algo de muito curioso aconteceu. E tudo isso depois de 40 anos no qual a ilha foi destruída. Que foi mergulhadores que já conheciam a história desse local, a história desse engenheiro doidão que resolveu criar uma metrópole do zero. Uma micrometrópolis, vamos lá, não posso exagerar tanto assim, né? E esses mergulhadores encontraram vários fragmentos da ilha. E um desses fragmentos foi um tijolo usado na construção. E nada era mais justo que dar esse tijolo de presente para o criador desse país. E o mais legal de tudo é que de fato o engenheiro ganhou essa lembrancinha deles. O engenheiro ganhou esse tijolinho e também com uma linda dedicatória escrito nesse tijolo, no qual estava escrito um pedacinho de sonho para um grande sonhador. Você concorda que essa homenagem foi bonita? Eu te ajudo a criar uma lembrança feliz. O engenheiro malucão merecia de fato essa homenagem. Vale lembrar que chegou ao ponto de incomodar o governo italiano. Giorgio Rosa morreu em 2017, aos 92 anos. Foi evidente que ele ficou muito triste em ver o seu país destruído, pois ele dedicou grande parte da sua vida nesse projeto. E você há de concordar comigo que foi uma fascinante história, ao ponto de virar um filme da Netflix. Uma história bizarra que ao mesmo tempo não deixa de ser uma história fascinante, que é a história de um homem engenheiro que construiu uma ilha do zero. E para complicar bem mais ainda, fez alguns jovens italianos se tornar cidadãos daquele lugar. Estou terminando o vídeo por aqui, mas eu quero saber uma coisa de você. Você gostou dessa fascinante história de um engenheiro que decidiu construir um país do zero? Comenta aqui se você sonha em criar um país do zero também. E uma outra coisa, eu gostaria muito de ouvir uma sugestão de vídeo vindo da sua parte. Deixe uma sugestão de vídeo para eu estar lendo aqui nos comentários. E quem sabe a sua sugestão não vire um vídeo. E também eu quero saber se eu sou o apresentador de canal de curiosidades mais bonito do YouTube. Deus me defenderai. Essa você também tem que comentar aqui embaixo, hein? Eu sei que eu já sou, mas não custa nada ouvir a sua opinião. E se você chegou até aqui também, espero que você me ajude a bater a minha meta de 30 likes apenas. 30 likes. E por fim, se inscreve no meu canal para deixar eu bonito na fita. Você se inscrevendo vai me incentivar a produzir muito mais conteúdos aqui para a plataforma. Eu acredito que você já tenha deixado seu like e também inscrito no canal. E por esse motivo, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Bertolli.